Boa tarde ou boa noite a todos. Desejo as boas-vindas a vocês nessa audiência pública que vai tratar de um assunto tão importante que é a destinação dos recursos culturais advindos da Lei Paulo Gustavo. Eu me chamo Thales Monteiro. Hoje eu sou consultor em políticas culturais na empresa Fluxo Criativo e junto à diretora de produção Carla Lisboa, estaremos atendendo ao município na execução desses recursos. Um pouco sobre o meu histórico, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu também sou artista, como muitos de vocês, e ao longo da minha carreira eu fui sendo convidado a ocupar espaços de decisão e de participação social, de modo que gradualmente eu cheguei à gestão pública da cultura, onde atuo hoje na operacionalização de recursos do fomento cultural. Eu já fui ator, diretor, depois eu comecei a ser chamado a produzir espetáculos teatrais, e daí comecei a fazer eventos, outros espetáculos, até que eu fui eleito presidente do Conselho de Cultura da minha cidade, e dentro do Conselho, ouvindo a sociedade, eu tive uma grande articulação com o governo, e aí eu comecei, fui convidado a integrar a gestão após esse período. E é onde eu estou hoje, né? E nesse meio tempo eu abri minha empresa de produção cultural, que é a Fluxo Criativo, que hoje com a sócia Carla Lisboa, né? Ela administra e lidera a empresa. Eu comecei com essa empresa a auxiliar municípios com menos de 100 mil habitantes no desenvolvimento de políticas culturais. E o que me inspira nesse trabalho é que quando eu estava, né, artista, assim, recém-formado, jovem, né, há 17 anos atrás, 16 anos atrás, a situação política da cultura era muito diferente da de hoje, né? Os recursos eram mais escassos, mas as ferramentas, né? Essa política de editais, ela já existia naquela época. E eu não tinha acesso a elas. E como consultor hoje, em cidades com menos de 100 mil habitantes, eu penso que eu posso estimular os gestores a fazerem essa diferença, porque simplesmente não existe arte e cultura sem o apoio público, né? Então eu olho para o meu eu do passado, né, o meu eu jovenzinho, e vejo que se alguém ali tivesse fazendo o que a gente é levado a fazer hoje com esses recursos federais, a gente teria muito mais espetáculos, obras artísticas, exposições, museus, cursos na área de artes e cultura, circos, livros, filmes, jogos, né, tanto eletrônicos quanto analógicos de tabuleiro. Enfim, seria uma sociedade muito mais criativa do que hoje, e a gente poderia até lidar com a vida numa perspectiva mais leve, pelo fato da arte existir. Bem, mas vamos ao que interessa, que é a Paulo Gustavo. Quais são os recursos da Paulo Gustavo? Então eu vou falar um pouco sobre isso. Minha apresentação vai ser rápida. Depois dessa apresentação, a Anne vai apresentar um PowerPoint para vocês, com a proposta de utilização dos recursos, e vocês vão debater e deliberar sobre isso, tá? Talvez o que eu fale então aqui já esteja na apresentação, ou talvez tenha alguma informação mais detalhada que, né, para não ficar muito grande o PowerPoint depois, eu tenha resolvido passar aqui por vídeo, e talvez também coisas que venham na cabeça, né, enquanto eu falo aqui as coisas. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a Lei Paulo Gustavo é que, diferente da Aldir Blanc do passado, de 2020, né, que foi executada em 21, 22, então, diferente da Aldir Blanc, a Paulo Gustavo ela vem para auxiliar o setor audiovisual, principalmente o setor audiovisual no Brasil. O que é o setor audiovisual? É a galera que faz filme, que faz vídeos, até jogos eletrônicos está nesse setor, né? Mas, enfim, tem toda uma discussão sobre o apoio aos jogos eletrônicos, mas é um setor economicamente importantíssimo no Brasil, né? Que gera muitos empregos, tem uma cadeia produtiva muito grande, tem produtores espalhados em todo o Brasil, né? E na época da elaboração dessa lei, o recurso que todo ano o governo investe para fazer filme nacional estava parado, né, lá no fundo setorial do audiovisual. E aí os legisladores, ali os deputados, eles viram isso e falaram, ok, vamos usar esse recurso aqui numa lei emergencial, porque a gente ainda estava na pandemia da Covid, ok? Então, vamos pensar que 80%, né, cerca de 80% dos recursos é específico do audiovisual, vem do fundo setorial do audiovisual. E aproveitando, né, a carona em uma nova lei emergencial, ainda tinha um saldo lá no fundo da cultura, que tinha sido usado na Lei Aldir Blanc I,
né? Então, colocou-se esse recurso do Fundo da Cultura na Lei Paulo Gustavo. Então, 80% é do audiovisual e outros 20% são recursos que vêm de uma outra fonte, né? Um outro cofre lá no governo, que é o cofre do Fundo Nacional da Cultura, e é destinado para todas as outras áreas que não sejam audiovisual. Então, a gente começa com esse pensamento. A maior parte dos recursos é audiovisual, é vídeo, videoclipe, cinema, ações formativas, mostras, festivais, tudo relacionado a essa área, e uma pequena parte é destinada às outras áreas, tá? Outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de Paulo Gustavo, da Lei Paulo Gustavo, né? Porque quando a gente fala de Paulo Gustavo só dá saudade, né, gente? Ai, ai. Então, quando a gente pensa essa lei, uma outra coisa que a gente tem que lembrar, perceber, na verdade, é que surge nela uma preocupação em unificar diretrizes nacionais da política pública de cultura. Porque estudos, né, foram feitos estudos sobre a Lei Aldir Blanc e cada município executou da sua forma. Não tem ali uma unidade em querer alcançar, em querer desenvolver, foi executado. O importante é que foi executado, né? Mas aí a Paulo Gustavo ela começa a falar assim, opa, a gente tem que chegar num acordo comum entre governo federal, estados e municípios para a execução conjunta disso, visando atender alguns critérios básicos, né? E quais são esses critérios básicos, essas diretrizes, né? A primeira delas é a reserva de vagas nos editais para pessoas negras ou indígenas. É a conhecida cota de universidade, né? De concursos públicos também, que agora entra nos editais culturais. Essa é uma ação muito importante, porque vem justamente dos estudos que eu falei, né? Mas agora que identificaram que em muitas cidades, né, a Lei Aldir Blanc atendeu somente a comunidade mais rica, né, e mais branca, mais central, né, não periférica, uma comunidade de maior poder aquisitivo, né, maior formação, e ali muitos agentes culturais que precisavam, porque era o auge da pandemia, não tiveram acesso, porque não existia cota, né, então a cota vem para isso. E o segundo, essa segunda diretriz, esse segundo elemento da política unificada que a Paulo Gustavo nos traz é a obrigatoriedade da acessibilidade nos projetos culturais contemplados com esses recursos, tá? E aí o Ministério vai criar toda uma normativa sobre isso, que a gente já tem acesso, né? Ele criou já em 2023. Então essa obrigação da acessibilidade que o Ministério da Cultura normatiza, ela nos traz uma reflexão, né, enquanto artistas, que é assim, ó, eu faço peça de teatro, né? É a minha principal ação enquanto artista. Como é que um cego assiste a minha peça de teatro? Como é que um surdo assiste a minha peça de teatro? Vamos para outro exemplo, um livro. Como é que uma pessoa cega lê um livro? Ela tem direito ao acesso ao livro, né? Então a Paulo Gustavo ela vem falar assim, olha, do recurso que você receber, você vai investir 10% dele para solucionar essas questões de acessibilidade do projeto, né? Então para mim, né, eu enxergo isso, a nossa empresa enxerga isso dessa forma, né? É uma mudança da racionalidade da produção artística, né? Que a gente não pode mais centrar somente no artista. Que é assim, a minha obra é ótima do jeito que ela é. Não, não é. Sua obra tem que ser ótima para todos os públicos. Ela tem que ser ótima para quem não consegue ver a sua obra. Tem que ser ótima para quem não consegue sentir a sua obra ou ouvir a sua obra, né? Então ela traz também, né, esses elementos para a gente refletir. Vamos lá. Então, né, já vou encaminhando aqui para o final da minha fala, para vocês poderem ter aí a audiência de vocês. Só quero falar agora sobre a utilização da LPG aí no município, tá? A LPG é a Lei Paulo Gustavo. Que, inclusive, né, eu quero visitar o município muito em breve, aí em Rondônia. Eu já estive em Porto Velho, já estive também em Ji-Paraná. É um estado muito bacana, que quando eu vou apresentar coisas tem um público muito forte, né, muito presente, então eu quero aí conhecer. Ainda vou organizar com a Anne e o secretário Christian qual das ações da consultoria nós vamos fazer aí presencialmente, mas espero que seja logo, né? Então, como a gente quer executar Paulo Gustavo no município? Olha só. Vocês vão perceber na apresentação que a Anne vai mostrar que a gente escolheu duas modalidades. Modalidade, assim, é a forma de distribuir esse recurso para vocês, né? Que é a forma de premiação cultural e a forma de execução cultural. Existem outras formas possíveis de distribuir esse recurso na Paulo Gustavo, mas, gente, tendo em vista que tem que ser executado esse ano e que a equipe da secretaria é pequena, essas duas formas são as formas
assim, que a gente conseguiu para amenizar o trabalho da secretaria, o trabalho administrativo, que vai advir dessa distribuição, e também para dar uma garantia maior para vocês de que vocês vão executar esse recurso ali com mais tranquilidade também, tá? Então, eu vou explicar a diferença entre elas, entre a premiação e a execução de ação cultural, tá? Então, a premiação, ela vai estar prevista para aqueles 20%, né, do Fundo Nacional da Cultura destinado às demais áreas da cultura, enquanto que para o audiovisual a gente só vai aplicar o recurso como execução de ação cultural, que é o famoso projeto cultural, né? E aí, qual é a diferença? A primeira delas é que quando a gente contempla um projeto cultural, você, artista, está prometendo fazer algo no futuro, né? Então a gente olha um plano para o futuro. Enquanto que na premiação, a gente olha o seu passado de artista e a gente reconhece na premiação a contribuição que você teve para o desenvolvimento da cultura no município, né? Então, na premiação a gente olha para trás e te reconhece, te dá um dinheiro para isso, tá? Para te valorizar o seu trabalho. Nos projetos culturais, né, que é a execução de ação cultural, a gente olha para frente. Então você vai falar, eu vou fazer um videoclipe, eu vou fazer uma sala de cinema, eu vou fazer um curso de cinema, eu vou fazer uma websérie, e assim por diante, é o futuro, né? Quando você faz algo no futuro, você precisa recolher nota fiscal, precisa registrar todas as ações do seu projeto, e quando você acabar o seu projeto, precisa fazer acessibilidade, né, que eu falei agora há pouco. E quando você finalizar o seu projeto, você vai juntar toda essa documentação e vai apresentar numa prestação de contas para a secretaria, e a secretaria vai avaliar a sua prestação de contas. Se tiver tudo certo, a secretaria ela finaliza o processo, pode arquivar e prestar contas para o governo federal. Se tiver alguma coisa errada ou que a secretaria não conseguiu identificar que o projeto foi realmente executado, a secretaria vai fazer perguntas, né, vai pedir outros documentos, vocês vão mandar até que a situação seja toda resolvida. E claro, tem penalidades caso essa situação não seja resolvida. As penalidades estão descritas em alguns regramentos, mas quem tiver dúvidas pode solicitar, né, que a Anne e o Christian me enviem essas dúvidas, porque aí, assim, para responder coisa normativa, eu vou ter que sempre fazer uma pesquisa antes para dar a resposta certinha, tá bom? Então a gente sugere, principalmente, né, essas duas modalidades, como eu já falei, por conta do tempo, não temos tempo a perder, né, e o tamanho da equipe da secretaria, porque aí a equipe consegue fiscalizar os poucos projetos de audiovisual que teremos e não precisam fiscalizar as premiações que serão distribuídas. Então vai facilitar para todo mundo. E eu chego agora sim, eu chego ao fim, né? Vou encerrar logo aqui, deixar vocês com a audiência. Eu quero agradecer essa oportunidade. Não estamos aí fisicamente, mas estamos em pensamento, desejando principalmente que o município consiga se desenvolver mais, principalmente por meio da cultura. Tá? Então, uma boa audiência a todos. Nos procurem no Instagram, caso tenham dúvidas, e boa sorte.